Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Criador Sarroche. E hoje eu quero falar, não é a primeira vez que eu falo isso aqui no canal, mas dos últimos vídeos pra cá muita coisa mudou. Eu aprendi muita coisa, implementei muita coisa na minha criação, então eu quero fazer esse vídeo atualizado para vocês, falando um pouco sobre a alimentação dos pistacídeos, tá bom? Esse vídeo vai ter um formato um pouco diferente, eu vou comparar algumas marcas e a gente fazer um comparativo na prática aqui, entre cada ração, entre mix de sementes, entre farinhada. Então acompanhe esse vídeo, que esse vídeo é um vídeo muito completo para quem quer aprender um pouco mais sobre a alimentação dos pistacídeos, tá bom? Então vem comigo que hoje o vídeo tá top. Lembrando a vocês, galera, que eu não sou patrocinado por nenhuma marca de ração, então eu vou falar aqui sem problema nenhum para vocês sobre o que eu acho de cada marca. Eu vou falar das marcas que eu já usei, vou falar da marca que eu estou usando hoje, que eu mudei de ração recentemente. As aves inclusive estão no período de transição ainda para uma nova ração. Eu vou falar tudo isso nesse vídeo, mas esse vídeo não é patrocinado, então eu vou dar a minha opinião sincera sobre as marcas. Eu vou falar o que eu sei, o que eu conversei com criadores. Eu estudei várias informações para passar para vocês a respeito de cada marca, a respeito de cada produto que eu vou falar aqui. Então eu vou dar a minha opinião, tá? Com base nos meus estudos e com base nos conhecimentos que criadores que utilizam todas essas rações aqui me passaram, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui. Segunda coisa, antes de começar o vídeo, quero atualizar vocês do que tem acontecido aqui, né? Eu tô sumido um pouquinho porque realmente muita coisa acontecendo, cara. É impressionante em um ano o que a gente fez aqui nessa estrutura. Aconteceu muita coisa, mas tem muito trabalho envolvido. Então por isso que eu não tô tendo tempo nem de fazer muitos vídeos para vocês, mas muita coisa está acontecendo aqui. Então eu vou dar um tour aqui com vocês e mostrar o que mudou aqui, o que a gente está fazendo, o que a gente está trabalhando, tá bom? E depois a gente começa o conteúdo informativo. Primeira coisa aqui é a nossa estrutura de viveiros suspensos, né? Essa aqui vocês já viram. Aqui tá o nosso tema do nosso vídeo, né? Nosso carrinho aqui, as rações aqui. Depois a gente vai falar detalhadamente sobre cada uma delas. E por enquanto, o único viveiro que está ativo dos 4 é esse aqui. Já tem algumas aves aqui. Vou dar um foco aqui para vocês. Já tem os primeiros filhotes de red, que estão ali à esquerda, e algumas calopsitas que são plantel 2022. Então, isso aqui são algumas aves, algumas muito especiais, né? Por exemplo, esse macho aqui é um opalino bochecha pastel, heterozigoto, que vai ser uma peça-chave aí do nosso trabalho nas calopsitas em 2022. Tem um macho fulvo ali também, fulvo cinzento, alguns reversos, arlequim, que é um macho portador de arlequim, enfim. A nossa estrutura da parede aqui ainda não andou. Tá difícil sair isso aqui, cara. Eu realmente estou muito sem tempo, né? Mas eu já deixei a máquina aqui para esse lado e essa semana eu voltei a trabalhar com as gaiolas. Inclusive vou ver se sai algum vídeo aí mostrando mais algum processo da fabricação, né? O pessoal me cobra bastante porque eu não postei mais vídeos sobre a fabricação. É porque realmente não estou fazendo, galera. Eu realmente não estou fazendo. Estou focado em outras coisas. Rolou uma obra aqui, eu esqueci de mostrar para vocês, mas quem acompanha o canal sabe que essa parede aqui não existia. Isso aqui era grade. Então olha só, aqui subimos uma parede e aquela parede lá também não existia, né? Aquela parede ali era uma mureta que ia até essa marca aqui, ó. E eu subi ela porque aqui a gente vai fazer mais uma bateria de gaiola também. Então rolou obra aqui esses tempos, estava uma sujeira danada. Então nos últimos tempos a gente estava focando em fazer isso daí. Teve muita quebradeira aqui, muita coisa. Eu foquei também em bastante projetos pessoais fora daqui. Mas a gente vai voltar em 2022, se Deus quiser. Mas então bora pro tema do vídeo. Eu tenho certeza que vai agregar muito aí para todo mundo. Primeira coisa, deixa eu apresentar para vocês as marcas que estão aqui. Eu quero fazer alguns agradecimentos aí também do pessoal que me ajudou a conseguir reunir todas essas marcas aqui, né? A gente tem aqui a Selecta. Inclusive quero mandar um abraço pro Emerson, que é o representante da Selecta, um dos representantes aqui em Londrina, né, no Paraná. Mas não é porque tem muito produto da Selecta que a Selecta é melhor ou tá mais bem representada nesse vídeo aqui não, tá? É que realmente vieram mais amostras da Selecta para mim, então eu quero falar. Aqui a gente tem Nutrópica. Essa daqui é a CPP, e aqui eu quero agradecer ao meu amigo Thiago. Mês passado eu fui buscar um casal de red lá com ele, e o Thiago ele usa Nutrópica no plantel dele. Então para fazer a transição desse casal para a ração que eu estou usando hoje, ele me cedeu um pouco da CPP, que é a Criador Profissional Performance. Então tá aqui a Nutrópica, aqui a gente tem uma ração da Protein Pássaros, eu já vou passar o nome para vocês. Também foi cedida pelo meu amigo Thiago, valeu Thiago. Aqui nós temos a linha Super Premium da Selecta. Essa linha Nutrition aqui é a linha mais premium deles. Aqui nós temos a NutriBird, que
que é a ração que eu estou utilizando hoje no meu plantel. A NutriBird é uma ração da Nutral, tá aqui a embalagem dela. Depois eu vou falar bastante sobre a NutriBird também para vocês. E aqui nós temos a mesma ração que está aqui, só que com bits maiores. É a mesma linha da Selecta, só que para aves de maior porte. Aqui nós temos algumas farinhadas, certo? Então aqui a gente tem farinhadas da Selecta. Aqui nós temos uma farinhada da Biotron, que é a CC Parrots. Mais uma farinhada à base de ovos da Selecta. E a Fortal, que é a farinhada à base de ovos da Biotron. É essa farinhada que eu estou utilizando hoje no meu plantel. Aqui a gente também tem o mix de sementes. Acredito que todo criador já utilizou ou utiliza isso daqui na criação. Isso daqui é uma ração da Selecta também para papagaios e araras. Eu quero fazer uma comparação de bits com isso daqui com vocês. Comparar os bits dessa ração com os bits das demais rações. Mas o foco do nosso vídeo vai ser essas rações aqui, beleza? Então vamos falar aqui especificamente sobre cada uma delas. Eu abri aqui os potes de extrusada para falar para vocês um primeiro ponto que eu acho muito importante da gente falar sobre as rações, que é a questão do bit. Por que o bit é importante? Pela questão de desperdício. Se a gente pegar aqui essas primeiras 3 rações, aqui é a extrusada, essa aqui é a extrusada com frutas da Selecta. É muito parecida com a extrusada da Protein, é a Psita Pure, tá? Psita Pure da Protein. Ela não é uma extrusada super premium, ela é uma extrusada mais barata, mas você vê que o bit é até difícil de distinguir aqui se você olhar. E essa daqui é Nutrópica. E essas rações aqui você consegue usar desde calopsitas até ringnecks, até psitacídeos médios, a gente pode se dizer. A Selecta, ela já tem essa diferenciação de ter uma ração com bits menores, tá? Para calopsitas e afins e aves do mesmo porte, e bits maiores para aves de maior porte. Mas mesmo para ringnecks, se eu fosse usar Selecta, eu preferiria usar esse bit aqui, porque quanto maior o bit, maior a chance de desperdício da ave, né? Ela vai bicar aqui, ela vai quebrar esse bit e parte dele vai ser jogado fora. Então, né, como aqui a gente está falando de rações premium, o desperdício é uma coisa que a gente tem que considerar. Se a gente comparar o bit aqui, ó, essa ração aqui é para papagaio e arara. Vou colocar esse bit aqui no meio, ó, dá para arriscar dizer que esse aqui é até menor. Então eu não usaria esse bit aqui, por exemplo, para ringnecks ou aves desse porte. Eu usaria para aves ainda maiores, tá? Então, bits arredondados e bits pequenos tendem a significar um desperdício menor. E a gente pega aqui a NutriBird, ela já é diferente das outras, né? Além da cor dela ser diferente, por ela ser uma ração mais natural que as outras, ela tem bits arredondados, diferente da Nutrópica, por exemplo, que o bit dela é redondo, mas ele tem cantos vivos, vamos assim dizer. A NutriBird, ela é 100% redonda e ela tem uns bits maiores que os outros. Ela tem uns bits pequenininhos e ela tem uns bits médios ali, a gente pode dizer. Então a Nutri, ela tá no limite ali. Eu acho que se tivesse uns bits um pouco maiores, já rolaria muito desperdício nas aves menores, tipo calopsita e red. Para ringneck tá show de bola esse bit aqui, eu não aumentaria. E já que a gente está falando de desperdício, a gente não pode deixar de falar disso daqui, que no quesito desperdício ganha de qualquer ração extrusada que você comparar, isso daqui vai ganhar. O primeiro ponto pelo qual eu defendo o uso da ração extrusada, não estou falando aqui por ordem de importância, mas estou falando, o primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês é a questão do desperdício. Primeiro que 30% disso daqui que você compra é casca. Então você está jogando fora 30% do peso das sementes que você compra. Segunda coisa, como tem muitos grãos diferentes, as aves elas naturalmente vão escolher o que elas querem comer e elas vão cavucar o pote jogando muita comida para fora. Isso não acontece na ração extrusada. Aqui você tem um padrão de grãos, a gente pode dizer, e é tudo igual. A ave não tem por que ficar escolhendo. A não ser no caso aqui, por exemplo, da Selecta, que isso aqui é um extrusado com frutas. Então, se a ave gostar mais de fruta, ela naturalmente vai escolher as frutas. Aqui tem bastante fruta cristalizada. E pode ser que aconteça um desperdício um pouco maior numa ração que tenha, por exemplo, um mix de frutas. Mas ainda assim vai ser muito menor do que o desperdício das sementes. Mas, João, você ainda dá semente para suas aves? Sim, eu ainda dou sementes. Mas as sementes não são mais base da alimentação das minhas aves.
As sementes, elas são complemento e enriquecimento ambiental. Outra coisa, João, será que esse mix não está com muito girassol? Cara, primeiro que isso aqui não é a base alimentar das minhas aves, como eu já falei. Segundo que quem se preocupa com isso, precisa pensar bem se um mix com pouco girassol realmente é a solução para fazer com que as aves comam menos girassol. Por que eu estou dizendo isso? Porque as aves naturalmente gostam mais de sementes gordurosas. Aí elas vão, comem o girassol, tá? E tem sementes aqui nesse mix que elas não vão comer de jeito nenhum. A ave passa fome, mas não come a semente que está aqui. E aí ela come o girassol, a semente que ela não quer, ela não vai comer. E o que você vai fazer? Você vai deixar a ave passando fome? Não, ou você vai jogar fora aquilo lá que ela não come e repor, ou você vai repor o girassol e o resto das sementes no pote da ave. Aí o que ela vai fazer? Ela vai comer girassol de novo. Então, o pessoal que fica muito bitolado com esse negócio de girassol, achar um mix com pouco girassol, cara, se a tua ave gosta de girassol, ela vai comer girassol acima da média. Porque o resto das sementes ela não vai comer, você vai repor o girassol, ela vai comer o girassol de novo, o resto ela vai deixar, você vai repor o girassol. Então vira um ciclo ali infinito, em que você, mesmo um mix de semente que seja pobre em girassol, as aves elas estão comendo muito girassol, porque é a semente que elas gostam. E é por isso que eu defendo que isso aqui não deve ser base alimentar de ave nenhuma, tá? Isso aqui é complemento alimentar. Outra coisa, galera, muito cuidado com a procedência do mix de semente que você usa. Você não sabe a procedência dessa semente, você não sabe a validade da semente. Pessoal que compra semente em granel aí, você pode estar colocando semente contaminada para as suas aves. João, qual mix de semente que você usa? Hoje eu estou usando esse daqui, tá? Cita Gold da Nutrifer. É um mix que também tem frutas cristalizadas, as aves gostam bastante. É um mix que a maioria das sementes que estão aqui, elas comem muito bem. Então, para enriquecimento ambiental, eu achei muito bom esse mix aqui, certo? Estou dando a minha opinião pessoal para vocês. Como eu disse para vocês, eu utilizo pouca quantidade, então a parte nutricional não faz diferença. Desperdício. A semente ganha de qualquer ração, tá? Se a gente fosse ranquear aqui agora, rações que têm bits diferentes ou frutas, as aves vão desperdiçar mais. Rações com bits maiores, as aves também vão desperdiçar mais. E rações que são mais padronizadas, com bits arredondados e menores, você vai ter menos desperdício aí, mecânico, vamos dizer assim, né? Aproveitando o gancho de desperdício, falar um pouco das farinhadas que estão aqui, né? Eu particularmente gosto muito das farinhadas à base de ovo. Eu defendo que, cara, principalmente ave em reprodução e filhote tem que comer ovo de alguma forma, tá? O ovo cozido ou uma farinhada que seja à base de ovos. Então aqui a gente tem a da Biotron, que é a Fortal, e aqui a farinhada papa de ovo amarela da Selecta, tá? Mas a maioria das marcas tem rações que são próprias para psitacídeos, vamos dizer assim, né? No caso aqui a CC Parrots e no caso aqui a Psita. Geralmente as farinhadas próprias para psitacídeos, elas são à base de milho, então elas são farinhadas altamente energéticas, tem um nível de proteína elevado, o que é muito importante. Aqui é a farinhada Super Premium da Selecta. Mas para mim não tem comparação com isso daqui. Farinhadas à base de ovos. A maioria das marcas tem, a Nutrópica tem, a Protein também tem, farinhada mel e ovos. E é muito importante a gente aumentar o nível de proteína das aves no período de reprodução. Mas só para não perder o gancho aqui do desperdício, o que eu quero dizer? Farinhadas, geralmente as farinhadas que são feitas para psitacídeos, elas têm muita granulatura diferente, olha isso aqui, olha isso aqui. Então o que a ave gostar mais ela vai comer, o resto ela vai jogar fora. Isso acontece inclusive nas à base de ovos, que elas têm alguns grãos diferentes, mas elas têm principalmente o níger. As aves elas gostam muito do níger. Para caçar o níger acontece a mesma coisa que acontece nas sementes. Elas jogam parte da farinhada fora para caçar esse níger aí, que são esses pontinhos pretos. É realmente difícil achar uma farinhada que não vá ter um desperdício muito grande, né? O segredo é você dosar aí a quantidade que você coloca por dia para os bichos e dar uma farinhada aí bem concentrada energeticamente e em níveis de proteína. No período de reprodução, a ave ela tem que ingerir mais proteína, tá? É por isso que a farinhada a gente só entra com ela no período de reprodução. Fora do período de reprodução, a gente tira a farinhada e deixa as aves só na extrusada. Algumas marcas premium vão ter a opção de você trocar a ração extrusada de um período para o outro. Por exemplo, a Selecta, essa ração aqui, calopsita com frutas, ela tem um teor menor de proteína do que a Nutrition Plus, tá? Então você poderia fazer, por exemplo, um manejo de dar essa ração durante o período de manutenção e no período de reprodução você entra com essa ração aqui que tem um teor de proteína mais alto. No caso da Nutrópica, a mesma coisa. Você tem, além da CPP, você tem a CMP, né, que é a manutenção performance,
e a CRP, que seria a reprodução performance. A Protein eu não tenho certeza se tem isso, mas eu sei que essa ração aqui ela já tem uma alta concentração de proteína. São 20% de proteína bruta que tem essa ração aqui. Então ela é uma ração altamente proteica já. Se você jogar com uma farinhada junto, no período de reprodução, tá show de bola. Eu já não usaria essa ração aqui no período de manutenção, porque 20% de proteína já é acima do que você precisa no período de manutenção. Uma ração aí manutenção, ela vai beirar aí os 15, 16% de proteína. Uma ração reprodução aí, ela vai de 18 a 22, até 23% de proteína. Com esse choque de proteína, o organismo da ave entende que ela está entrando em reprodução. Então a linha mais proteica da Selecta seria essa daqui. No caso da Nutrópica, você vai ter rações que têm um maior nível energético, né? No caso a CRP. Mas se você der essa ração aqui, já com uma farinhada proteica, à base de ovos, por exemplo, vamos supor, no período de manutenção você dá essa ração, no período de reprodução você continua dando essa ração, mas você entra com uma boa farinhada à base de ovos. Pronto, você já aumentou o nível de proteína da alimentação das suas aves. No caso da NutriBird, ela é uma ração que só tem essa apresentação aqui até o momento. E é uma ração que tem 16% de proteína. É uma ração que para o período de manutenção é perfeito. E quando eu acrescento uma farinhada à base de ovos, esse nível de proteína da alimentação das aves passa dos 20%. Então, como eu sou adepto da farinhada, eu não vejo necessidade em aumentar o teor de proteína da ração e depois ainda vir com a farinhada, tá? Então, período de manutenção, ração extrusada somente. Período de manutenção, ração extrusada mais farinhada, à base de ovos, de preferência. Atualmente é esse manejo que eu faço. E acabou o período de reprodução, como agora está acabando, a gente corta a farinhada e as aves vão ficar 100% na ração extrusada e, como enriquecimento ambiental, o mix de sementes. Outra coisa muito importante que a gente deve se atentar na hora de escolher uma ração, principalmente para quem quer pagar mais barato numa ração e economizar aí inicialmente, é com um detalhe. Rações super premium, você pega a tabela delas, e o que está lá é o que realmente está aqui. Mas você pega rações mais baratas, já que não são premium, como por exemplo a ração que eu utilizava anteriormente, tá? Eu não tenho problema de falar, até porque já está no canal. Anteriormente eu usava a Bambito da Biotron, certo? E eu tive problemas com a Bambito. Tive problemas de diarreia, tive outros problemas na reprodução esse ano. E por recomendação do meu veterinário, eu troquei a ração. Na próxima temporada, inclusive, eu posso apresentar para vocês os resultados que essa ração aqui me deu. Eu não tenho ainda como falar para vocês bem ou mal dessa ração, porque eu não tenho resultados ainda para mostrar para vocês. Mas fato é, rações que não são super premium ou premium, como é o caso aqui da Protein, que é uma ração mais barata, é uma ração que ainda assim é boa, mas é mais barata. Ela vem com isso aqui na embalagem, tá? Então preste muita atenção. Eventuais substitutivos. Tá? Então aqui tem a composição básica do produto e aqui vem essa palavrinha que mata tudo, ó, eventuais substitutivos. Que significa o quê? Significa que se o produto que está dizendo que tem na ração está caro, ou se, enfim, o custo-benefício não compensa usar o produto base dessa ração aqui, eles pegam um produto mais ou menos parecido e substituem um produto que tem mais ou menos os níveis nutricionais parecidos. Então você nunca sabe de fato qual que é a composição dessa ração aqui, porque ela tem eventuais substitutivos. Agora você pega uma Nutrópica, uma Selecta, uma Nurture e uma Mega Azul, você não vai encontrar esses eventuais substitutivos. O que está na tabela da ração é o que foi colocado nela. E foi o que eu acredito que aconteceu com a Bambito. Eu usei a Bambito por um bom período de tempo e nunca tive problemas. E em um determinado lote eu tive problemas com a Bambito, tá? Eu acredito que possa ter sido por esses eventuais substitutivos e também porque eles mexeram alguma coisa na formulação. As aves são muito sensíveis a esse tipo de mudança. Então eu prefiro pagar mais caro numa ração que me dá uma segurança do que eu estou dando para as minhas aves, do que mais barato numa ração que está escrito que tem uma coisa, mas pode ser que tenha outra. Mais uma coisa, quando você opta por uma ração mais barata, muitas vezes você vai ter que enriquecer essa ração com alguns suplementos. Você que pega, por exemplo, um Organil, que é um imunoestimulante com pré-bióticos e probióticos. Você pega, por exemplo, um Aminomix, que também são aminoácidos, muito recomendados, inclusive por veterinários, para você enriquecer uma ração que não entrega todos esses aminoácidos ali no produto em si.
Mas quando a gente pega uma ração Super Premium, ela te dá essa economia que já existem imunoestimulantes, já existem vários componentes nela que enriquecem nesse sentido. Então eu vou dar o exemplo da Nurture aqui, porque eu estou com a embalagem dela. Essa aqui é a embalagem de 500 gramas. E ela vem, por exemplo, com alho em pó, né? Muitos criadores utilizam alho em pó na ração na farinhada, ou seja, é um custo a mais que você tem. Você está comprando a ração, aí você tem que comprar o alho em pó, você tem que comprar a espirulina, tá? Que é um imunoestimulante também. Tem aqui a cúrcuma, que muitos criadores gostam de usar, além dos prebióticos e probióticos. Então, quando você paga mais caro numa ração, mas que ela já vem com tudo isso incluso, você está economizando dinheiro, né? Você está economizando dinheiro. Então, para mim, aonde que está a economia de uma ração Super Premium? Ela está, primeiro, no desperdício, que a gente comentou. As aves, elas comem menos, não só pela questão do BIT, mas como elas são nutricionalmente mais balanceadas, as aves comem menos quantidade mesmo, de fato. Elas precisam de menos quantidade para se saciar. Segundo ponto de economia numa ração Super Premium, você não vai gastar com suplementos ou aditivos para colocar nessa ração. Aqui já tem tudo que as aves precisam. E terceiro ponto, não vai acontecer com você igual aconteceu comigo, de ter que gastar com veterinário, ter que gastar com ave com problema, né? Achando que as aves estavam doentes, que tinha algum problema grave no plantel. E quando a gente foi ver, era somente a alimentação que não estava suprindo as necessidades das aves. Então hoje eu posso afirmar com segurança para vocês, eu prefiro pagar mais caro numa ração que não vai me dar dor de cabeça do que mais barato numa ração que vai me gerar custos adicionais. E esses custos adicionais você não sabe quanto vai ser. E talvez quando você calcule, você vê que você gastou mais com essa ração barata do que com uma ração mais cara se você tivesse dado ela desde o início. Por isso que hoje a minha mentalidade já mudou a respeito disso, né? Eu achava que o custo-benefício era comprar uma ração barata e economizar dinheiro. Hoje em dia, para mim, economizar dinheiro é dar uma ração de qualidade. Para quem está aqui ainda, não tem nem o que falar. Muda para extrusada o quanto antes. E se você dá uma extrusada custo-benefício, talvez esteja na hora de repensar esse custo-benefício seu e passar por uma ração melhor, de mais qualidade, uma ração premium. Só fiquem atentos a esses detalhes, tá? Cuidado com os eventuais substitutivos. Proteína não é tudo. Não é porque uma ração tem mais proteína que ela é melhor que a outra. Pelo contrário, às vezes é mais caro para o fabricante fazer uma ração com menor teor de proteína do que uma ração com maior teor de proteína. Porque a gente tem que lembrar que tudo em excesso faz mal, inclusive a proteína. Numa dieta hiperproteica para a tua ave fora de tempo, por exemplo, num período de manutenção, você vai ter problema também. Você pode sobrecarregar fígado, o organismo vai querer entrar em período de reprodução. Por isso que marcas tem essa diferenciação de ração, manutenção, ração reprodução, e é por isso que a gente tem que ficar atento também. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais.